CRM, o canal dos livros apócrifos. Prazer estar com todos vocês, mais uma vez nessa manhã. Gente, o canal dos livros apócrifos está sempre levantando para vocês as histórias, né? Histórias de livros apócrifos livros, tanto gnóstico como livros do canon da Bíblia. Então a gente tem que explicar bem para todas as pessoas que às vezes a gente utiliza livros gnósticos, alguns trechos para a gente poder expressar o que o autor fala, e em alguns momentos, ou na maioria dos momentos, nós lemos livros do canon bíblico, né? O nosso intuito é sempre pegar os apócrifos do canon bíblico para poder mostrar para todos os senhores. Mas a gente não pode fugir a uma realidade, né? A uma realidade que existe muitas perguntas para as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o Santo Graal. Vocês já ouviram falar sobre o Santo Graal? Então tem uma história, né? Tem um filme chamado O Código da Vinci. Inclusive a capa desse vídeo aqui é o Código da Vinci. E nós temos uma história que é contada sobre o Santo Graal. Você conhece a história do Santo Graal? Então, se você não conhece a história do Santo Graal, nós vamos contar a história para você agora, segundo esse livro aí chamado O Mundo Subterrâneo. O Mundo Subterrâneo. Eu vou passear nesse livro com vocês e nós vamos lá a parte, né, da página que fala sobre o Santo Graal, e aí os senhores vão tirar as suas conclusões, né? Há quem diga que o Santo Graal era um filho que supostamente Jesus teria tido com Maria Madalena. Existe, é claro, é lógico, existe toda uma inteligência para poder quebrar a santidade do Jesus. Se quebrar, gente, não tem nada a ver, porque Yahushua, a qual nós pregamos, não tem nada a ver com Jesus. Vocês estão entendendo? Vai ser como se fosse, veja se vocês entendem, é como se um sistema quisesse quebrar um outro sistema. Todos sabem que os judeus não acreditam em Jesus, né? Eles não acreditam. E as pessoas sabem disso, e os judeus, se você falar para os judeus quem é Jesus, claro, existe uma frente chamada uma frente messiânica, mas é muito pouco, diante de todo o povo judeu, é muito pouco. Então, existe na teoria da conspiração, não estamos falando que é uma realidade, que ao longo do tempo, esse sistema chamado sistema evangélico iria vir a queda, ia cair para dar vazão ao judaísmo. Isso é tudo teoria, tá, pessoal? Porque nós lemos um livro chamado Os Protocolos do Sábio de Sião. Todos sabem que o Gustavo Barroso ele era maçom, ex-maçom, e saiu do sistema e resolveu denunciar as articulações do sistema, que são coisas assim, né, são tópicos assim que a gente fica arrepiado. Se você não leu ainda o livro Os Protocolos do Sábio de Sião, nós temos vídeo aqui no nosso card aqui, falando sobre só os temas. Eu nem entrei no livro para ler o livro todos com os senhores. E esse Santo Graal passou aí nas redes de televisões abertas, esse filme, e nos chama atenção muita coisa nos chama atenção. E aí, nesse filme, o Santo Graal, ele representa um filho, um suposto filho guardado pela Igreja Romana, Quem escreveu a história de Jesus foi os romanos. Quem contou a história do Cristo, do Jesus Cristo, foi o Império Romano. O Império Romano contou a história de Jesus Cristo. Porque o povo hebreu, os judeus, eles tinham a história para eles, suposto Messias, guardada com eles. E o nome do suposto Messias guardado com eles não era Jesus. O nome do suposto Messias que eles não aceitaram se chama Yahushua. Yahushua não foi aceito pelos próprios Yahudim e pelos benjamitas, as duas tribos que permaneceram naquele país chamado Israel. Como Roma roubou, vamos dizer que roubou, né? Tomou posse. Roma invadiu aquele país e pegou os pergaminhos. Pegando os pergaminhos, um dos grandes idealizadores aí, que foi Constantino, ele viu
a história fantástica do Yahushua e a briga do povo Yahushua, do povo Yahudim contra o Yahushua. A não aceitação, achando que ele era mais um falso profeta, era mais um enganador, porque o povo tinha uma tradição milenar que Deus iria enviar, Yahu iria enviar para o povo hebreu o libertador e o salvador. Só que eles esperavam que esse libertador e salvador viesse na figura de um rei, viesse na figura de um homem que, tipo assim, igual César, igual Alexandre, igual Gengis Khan, um homem muito forte para a guerra, para combater o exército romano, porque aquele país estava sendo subjugado pelo império e tendo que pagar imposto, sendo massacrado com as leis que os romanos eram bárbaros. Eles não eram bonzinhos, não. Eles matavam, ele humilhava, estuprava. Gente, o negócio era desse tipo assim. E pior, né, gente? Tirou a cultura toda daquela tribo, das duas tribos que estavam lá, de Arudá e Benjamim, naquele país que teoricamente é a cidade do Criador, Jerusalém. Eles tomaram de assalto esse local. Inclusive, nós temos um trabalho fantástico aqui na internet, de um dos nossos vídeos, falando sobre quando os romanos vieram para o Brasil. E nós vamos continuar essa saga de como os romanos vieram para o Brasil. Os romanos, gente, eles aprenderam a arte da invisibilidade. Coisas aí que os casares eles faziam muito bem, né? Os czar, eles faziam muito bem. O que é invisibilidade, gente? Não ostentar nada. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos que o índice de violência aqui no Rio de Janeiro é grande, não? Em Rio de Janeiro e São Paulo. Inclusive, teve um caso, agora há pouco tempo, que chocou a cidade de São Paulo, que foi o assassinato de um rapaz, de um jovem, por causa de um aparelho celular, um motoboy, um camarada com a moto, chegou e pegou o celular e atirou a queima-roupa com intenção, com dolo, com intenção de matar. Esse crime foi um crime bárbaro que está mobilizando toda a polícia de São Paulo para poder prender esse rapaz. Você vê que o assunto, uma coisa vai puxando a outra, né? Então essas histórias que a gente está contando para vocês é para que a mente de vocês se abra. De repente vocês podem ter curiosidade. Denilson, o que é o Santo Grau? Então a gente vai ler para você nesse mundo aí, O Mundo Subterrâneo. Eu não tenho o autor desse livro, deixa eu ver se eu tenho o autor desse livro. Tem Ali Mohamed Anazis, é o nome desse autor desse livro. Ele conta várias histórias nesse livro, né? A primeira história que ele conta é sobre o mundo subterrâneo, né? O mundo subterrâneo, o mito da Terra Oca. O mundo subterrâneo tem uma introdução, Mistério dos Mistérios, o mito da Terra Oca, que é o quarto título, né? O Santo Grau, que a gente vai falar o que é o Santo Grau. Quem é o rei do mundo? Aí entra os esotéricos, esse livro aí fala um pouco sobre Melquisedeque. A Terra é oca. E aí, você tem curiosidade para saber se a Terra... Porque existem muitas histórias aí, e uma delas que se sustenta foi o seguinte, dos discos voadores, né? Que sai aí pelo mundo, né? Esses discos voadores que estão aparecendo agora, e tá uma febre muito grande, dizendo que eles vão entrar em contato, nunca entraram em contato, vão entrar em contato agora com os seres humanos. Quem são esses seres alienígenas? Se realmente eles são seres alienígenas, quem são esses seres? Então há uma perspectiva de que eles não vêm lá de cima, porque ninguém entra, eles vieram do centro da Terra, mas tem esse mito da Terra Oca, explorando as cavernas. Vocês sabem que o mundo tem muitas cavernas mesmo, inclusive há quem diga que Adolf Hitler encontrou essas cavernas e por isso que ninguém nunca o encontrou mais, mas tá tudo no campo da história, tá, pessoal? Cidades subterrâneas, expedição Face no Brasil, tá, gente? E os quatro gênios da Terra. Bom, basicamente hoje eu vou falar sobre esse tema aqui, ó, o Santo Grau, tá vendo? Vou ler para os senhores, é um trecho pequenininho e os senhores podem fazer a pesquisa, tá? O nosso intuito aqui, como eu contei a história de Roma, que os romanos, eles roubaram os pergaminhos. Eu vou falar roubar porque é roubar mesmo.
e reescreveram a história do Salvador da humanidade. E os senhores que estão hoje aí frequentando uma igreja, seja ela evangélica, católica, os senhores têm que ter a noção do que está acontecendo e não viver no mundo do faz de conta. O faz de conta não existe. O faz de conta é uma história que a gente conta para as criancinhas, né? Aquelas histórias que a gente conta para as criancinhas. Então, nós não somos mais crianças, somos adultos. E como adulto, como tem pessoas que elas não têm facilidade para poder ir procurar, nós pegamos os livros e vamos trazer os livros para as pessoas lerem. Lembrando, senhores, lembrando sempre para os haters de plantão, que são história dos livros. Agora, uma coisa nós defendemos: o nome de Yahushua. O nome de Yahushua a gente vai defender, gente. O nome de Yahushua, já trouxe para os senhores aqui a Bíblia, claro, traduzida por um rabino, mas que contém o nome do Mashiach, né, do Messias. O verdadeiro nome, não o nome falsificado para o Roma chamado Jesus. Esse nome não. Mas o nome verdadeiro daquele que se manifestou para salvar a humanidade, chamado Yahushua. E a gente vai estar sempre lembrando os senhores que o poder desse império não só foi um poder bélico, um poder de imposição, como foi um poder que transformou intelectualmente a cabeça das pessoas. Eles compraram o intelecto das pessoas, compraram a mente, contaram uma história, e essa história virou verdade, porque toda mentira, quando você conta uma mentira, muitas vezes, quando você começa assistindo uma mentira, essa mentira se torna uma verdade. E a maior mentira que esse império contou foi sobre o nome do Salvador. Não é Emanuel, não é Jeová, não é Elohim, não é o nome do Salvador, o nome daquele que desceu em nome, que foi dado, o anjo pegou e deu o nome a ele, se chama Yahushua. Yahushua. Vamos lá? Vamos à leitura? Vamos à leitura aqui. Eu vou colocar aqui na página para ler para os senhores o que é esse filme que está passando aí, se vocês puderem ver o filme, e aí vocês terão uma noção exata do que quer dizer o Santo Grau. Vamos lá? Vamos lá para ler para os senhores. Esse livro é sensacional, gostei muito da história. O tema é esse aqui, deixa eu sair daqui da frente. O tema é esse aí, O Santo Grau. Esse é o tema do livro que nós vamos ler, o Santo Grau. E aí, o que vocês acham? O que seria o Santo Grau? O Santo Grau, nesse filme que foi passado, né, o Código da Vinci, o Santo Grau era filha de Jesus. Nesse filme chamado o Código da Vinci, o Santo Grau era filha de Jesus. Esse filme passou agora, foi até muita gente comentou ele. Ele foi tipo um escândalo, né? Um escândalo que tentando as pessoas que são devotas a Jesus, né, que acreditam em Jesus, se negaram a acreditar nessa história contada nesse filme. Mas o Santo Grau também tem uma outra história. E nós vamos contar essa história agora para os senhores, através de uma leitura sobre a história do Santo Grau, e os senhores vão tirar a conclusão dos senhores sobre o Santo Grau. Vamos ler? Contam as lendas, tá vendo? O autor começa falando assim, contam as lendas que se perderam na memória nos séculos, que uma fantástica batalha, é uma lenda, que uma fantástica batalha foi travada nos céus entre as hóstias do arcanjo Miguel e a legião de Lúcifer, uma guerra entre Lúcifer e Miguel. A gente sabe que quem expulsou a estrela da manhã lá de cima foi o arcanjo Miguel. O Miguel, ele expulsou Lúcifer lá do céu. A primeira queda dos anjos, houveram duas quedas de anjos. A primeira, que foi batalha. A segunda, que foi rebelião. A primeira foi batalha. A segunda foi rebelião. Se vocês não sabem, é isso que aconteceu. Na primeira,
Os anjos seguidores de Lúcifer, e inclusive eu li isso no livro Gnóstico, tá? Sobre a origem do universo, é um livro gnóstico, mas a gente vai lendo esses livros para a gente ter mais ou menos uma noção, e não que esses livros sejam a verdade. A mesma coisa eu falo para o senhor desse livro aí que eu estou lendo aí agora. É uma história que eu estou contando. A única coisa que eu falo para os senhores que é verdadeira em tudo isso que nós estamos falando é que nós acreditamos é o nome de Yahushua, o leão da tribo de Arudá. Esse aqui, ó, que eu estou aqui expondo aqui para todos os senhores, ó. Tá vendo aí? Yahushua, ó, Yahushua, o leão da tribo de Arudá. Esse sim. Que não tem nada a ver com Jesus, tá, pessoal? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Esse mito que foi passado para as pessoas como o mito do Santo Grau. Jesus Cristo é a mesma coisa que o mito do Santo Grau. É o mito. Contam as lendas, Então Jesus também está nesse conto, tá? Que ele não tem nada a ver com o verdadeiro Salvador, a figura que nasceu na cidade, né, de Belém. Essa figura, o nome dela não tem nada a ver com Jesus, nada a ver, nada a ver. Mas as pessoas foram levadas a acreditar que Jesus nasceu em Belém. Ué, Denilson, mas não é só o nome? Não é só o nome? É o nome que trará salvação. Mais uma vez, os judeus não acreditam nesse nome chamado Jesus. Os Yahudins não acreditam, parece que é uma coisa surreal, né? Nós Yahudins, nós os verdadeiros Yahudins, nós também não acreditamos nesse nome chamado Yahushua, ou Jesus. Perdão. Nós Yahudim não acreditamos nesse nome chamado Jesus. É uma lenda pra gente, Jesus. É igual essa lenda aqui, ó, a lenda do Santo Grau. É uma lenda pra gente. Então, eles se perderam na memória do século numa fantástica batalha. Foi travada entre as hostes dos anjos. Deixa eu botar uma letra aqui, talvez vocês possam ler junto comigo. Entre os anjos, o arcanjo Miguel e Lúcifer. Num dos sangrentos combates, Miguel desfere um golpe mortal no anjo negro e da testa desse ser salta uma gigantesca esmeralda que cai na terra. Olha a história que é desse Santo Grau. Depois, em comemoração à vitória dos anjos de Deus, esculpem-se nessa maravilhosa pedra verde um cálice. Então, o cálice é da testa do capeta. Símbolo da liberdade e da paz divina. A partir de então, sempre custodiado por Goros, os guardas pretorianos de Melquisedeque, esse cálice, o Santo Grau do Celta Gar El, pedra de Deus, empreende uma viagem mística e transcendental. Lembrando, senhores, que isso é um livro, tá, gente? É um livro, não é um livro do canon da Bíblia, é um livro gnóstico. E nós estamos contando a história dos senhores do Santo Grau. Os senhores conhecerem a história do Santo Grau agora. Então, a história do Santo Grau é essa. Como é que é a história do Santo Grau? É uma história de uma batalha entre Miguel, o arcanjo Miguel, e Lúcifer. E quando Miguel desfere um golpe na testa, no anjo negro, solta da testa desse anjo negro uma esmeralda. E dessa esmeralda eles cantam vitória, porque foi guerra, tá, gente? Foi uma batalha angelical, não foi fácil. Lúcifer é muito poderoso, gente. Lúcifer é muito forte. Ele não é qualquer um ser, né? Ele, segundo a Bíblia, ele foi a maior criação, claro, a maior criação foi Yahushua, mas ele é o maioral de todos os seres celestiais, a ponto de Miguel não enfrentá-lo sozinho. Quando foi brigar pelo corpo de Moshe, ele não foi sozinho, ele teve que pedir ajuda para ele poder enfrentar Lúcifer. Pediu permissão ao Criador para enfrentar Lúcifer, para você ver o tamanho da força desse anjo. Não é brincadeira. Então essa história do Santo Grau, ela termina aí.
ela termina com esse artefato confeccionado pelos anjos, vieram parar na terra. E aí, o primeiro a receber, segundo esse livro, foi o Abraão. Ele recebe das mãos do gênio da terra. Quem era o gênio da terra? Melquisedeque, que tem como morada um castelo em Jerusalém, o grau, e a partir daí ele é protegido pelos filhos de Israel. Moisés leva consigo no Êxodo, juntamente com as tábuas das leis, da pedra da Torá. E na Arca da Aliança, a sagrada joia prossegue em viagem até as mãos de Belquis, rainha de Sabá, a qual submete o sábio Salomão a terrível prova, antes de lhe entregar definitivamente o mistério do grau. Com o tempo, após ser venerada no Templo de Salomão, passa a ser custodiada pelos essênios, dos siríacos Essen puro, a ordem da qual pertencia Jesus e seus discípulos. Eles, olha aí, beberam o cálice na casa de José de Arimateia, ficando o pacto de sangue posteriormente conhecido como a Santa Ceia. Depois dessa mesma relíquia iniciado o romano José de Arimateia, colheu algumas gotas que emanaram da ferida do Cristo por se recusar em entregar a relíquia sagrada que estava em seu poder. Arimateia é encarcerado por muitos anos. Por muitos anos, após ser libertado, ele e sua esposa Susana empreenderam uma viagem orientada por um anjo. Deixa eu baixar aqui. Orientada por um anjo, a qual lhe parece numa noite diz: esse cálice tem um grande poder, porque se acha contigo o sangue do Redentor do mundo. Olha aí a história aí. Guardai-o. O anjo então apontou um templo em Montserrat, na Catalunha, Espanha. Uma das partes da expedição vai à Espanha e a outra continua até a Inglaterra, criando a partir daí em todas as lendas da Tábula Redonda. Esse templo de Montserrat se encontra oculto, escondido da curiosidade pública. Segundo certas tradições, o cálice está na quarta dimensão. Os templários conheceram e veneraram o Santo Grau, pois tiveram em suas mãos, juntamente com a lança do Longinus e o manto sagrado. Então, esses três artefatos aí, eles estão guardados e cria-se essa lenda sobre o cálice da testa de Lúcifer, das pedras da testa de Lúcifer, do sangue do cordeiro e da lança que trespassou além do manto, né, que feriu o Jesus, né, naquela cruz, no Calvário. A gente sabe que tudo isso é uma lenda, né, pessoal? Uma história. Mas essa história que se conta e vocês deveriam estar sabendo dessa história aí. Então, pura esoteria oriental, o grau, além da pedra da verdade, é um dos símbolos do poder da majestade e capital da subterrânea Shamabalat. Eu não sei se é isso não, é Islam Balá, que é o nome da cidade subterrânea. Gente, mas isso é levado a sério por muita gente, tá? Isso não é brincadeira. Tanto é, vocês vejam o filme O Código da Vinci, então vocês vão ver três coisas aí que aconteceu. O trajeto desse santo grau, que foi dado a Abraão, foi entregue por Melquisedeque a Abraão. Isso é verdade, Denilson. De novo, isso é um livro, gente. E a gente está contando a história que todo mundo, os católicos, acreditam nessa história do santo grau. Essa história que vocês deveriam estar sabendo aí, ó, o santo grau, ó. O santo grau, ele tem duas versões. Uma versão física, né? Uma versão que todo mundo parece entender, como foi essa história que eu contei para os senhores, e a outra história que fala que o Santo Grau era a filha de Jesus com Maria Madalena. E aí, o que vocês acham? Qual é a história que vocês acham que está sendo contada verdadeira? Tem três histórias nesse meio aí. A primeira que eu conto para os senhores é a mais certa. O nome do Salvador nunca foi Jesus. A segunda é que o Santo Grau seria um cálice dado pelos anjos
para que Abraão, claro, que entregou para o santo gênio, que eles chamam o Melquisedeque de santo gênio, para entregar a Abraão. E a terceira e última história é que Jesus Cristo teria um filho ou uma filha com Maria Madalena. Eu já adianto para os senhores que Yahushua não tem nada a ver com essa história, tá? Yahushua não teve esposa, Yahushua não foi casado, ele não morreu com 33 anos, ele não era branquinho, dos olhos azuis, não era. Ele não era filho de José, o nome não era José, José não era casado com Maria, era um tutor, era um guardião, então era Yosefe e Miriam o nome. Então tem muitas histórias que foi confeccionada pela Igreja Romana, como essa história do Santo Grau, e as pessoas estão acreditando. Que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo sábado. Hoje às 18 horas nós estaremos falando sobre a Virgem Maria, Santa Maria, né? Amanhã é o Dia das Mães, então nós vamos falar sobre mãe hoje, para você ter uma noção o que essa instituição, essa igreja fez na cabeça das pessoas e levou as pessoas a crerem na mãe do Salvador, né? A mãe, ele teve uma mãe aqui, não teve um pai, ele teve uma mãe, tá? Então, nós hoje, 18 horas, junto com o Rafael e a Regina, eu acredito que eles vão poder participar, nós estaremos falando sobre essa passagem que eu gostaria que todos vocês estivessem juntos. Ótimo sábado para todos vocês. Deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo em nome de Yahushua. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Ótimo sábado para todos.